Olá, eu sou Léo Saldanha e eu estou aqui para falar hoje, nessa apresentação, de um aniversário muito triste, né? De um ano de pandemia no Brasil. No dia 24 de fevereiro de 2020, nós tivemos a confirmação do primeiro caso no país. E de lá para cá, tanta coisa aconteceu. Tantas vidas perdidas, né? Chegando aí na marca inacreditável de 250 mil mortos pela Covid, sem falar nos infectados, que são milhões, com sequelas, com novos estudos saindo, coisas aí muito preocupantes em relação a esse vírus. E nós fizemos ontem, no meu blog, eu fiz no blog da Fox, um texto para falar desse ano, né? Como foi seu primeiro ano de pandemia? E é meio assustador você pensar nisso, né? Primeiro ano de pandemia. Porque a pandemia não acabou, né? A gente avança agora por não sabemos quantos outros meses, né? Por quanto tempo vai durar, né, essa pandemia? Por quanto tempo a gente vai ter que lidar com esses desafios econômicos e sanitários, com medo, com ansiedade, depressão, todos os impactos na nossa vida e na nossa rotina. Não só na fotografia, na vida de todos nós, né, como brasileiros. Um ano. E uma certeza dentro desse quadro todo, além da Covid ainda presente por um bom tempo, é a incerteza. E eu, como pesquisador, estudioso desse mercado e também do ambiente macro, né, do que está nos impactando, andei e ando sempre lendo muito aí coisas do Brasil e de fora, né? E um conteúdo muito interessante que eu encontrei do MIT, está com uma publicação no Brasil agora, falando dessa era da incerteza, né? Que a gente entrou numa era da incerteza com coisas que vão avançar ainda mais por conta disso e outras que a gente não tem o menor controle. E na fotografia não é diferente, é uma era da incerteza mesmo, né? Está presente. Um ano depois, como lidar com essa imprevisibilidade, né? Bom, primeiro eu te convido a ler o texto, né? Estou com ele aqui na tela, vou colocar ele no link aqui também, nos canais nossos, né? E você vai poder ler. Mas a certeza é que vai fazer parte da nossa rotina por um bom tempo, né? Na melhor das hipóteses, com uma vacinação aí um pouco mais acelerada, a gente está falando de um quadro que vai se estender por meses mesmo, né? Então, essa imprevisibilidade torna tudo mais desafiador. E aí o que a gente tem notado no mercado é justamente um perfil de trabalhar na semana, né? Por dias e não meses de planejamento e de agir no tático, né? Um planejamento estratégico totalmente elástico, né? Porque você vai ter que ajustar aí de acordo com esses quadros de curtíssimo prazo. No conteúdo do MIT, que é bem interessante essa revista versão brasileira aí que saiu, eles trazem o curto prazismo, né? Pode parecer uma expressão estranha, nova, né? Mas é o efeito imediato dessa situação em que as empresas, as pessoas, as famílias agem pensando no curto prazo mesmo. Então elas mudam a ótica de olhar para frente e olham para o agora, né? Porque você não sabe, né? Então você começa a atuar dessa forma. Eu volto aqui para um ano atrás e eu confesso que no começo de fevereiro eu não imaginava que ia ser desse jeito, que eu imagino que você fazendo uma reflexão também não. É legal fazer um balanço de um ano, né? Eu não vou tentar fazer o exercício aqui de como será mais um ano de pandemia. Não vamos fazer isso, né? Mas como foi esse primeiro ano de pandemia? E eu faço um estudo aqui olhando para a gente, né, como Fox, olhando para o mercado, dá para tirar várias conclusões assim. A primeira é que a gente realmente tem que se acostumar com a mudança e o estudo, né? A pesquisa que a gente fez, até fiz o conteúdo aqui também, falando do estudo, né? E mais da metade, na verdade, mais de 70% dos entrevistados em 1.200 fotógrafos que responderam, e não só fotógrafos, mas empresários, pessoas que atuam no mercado, falando que vão investir em conhecimento, dentro e fora da fotografia, né? Seja a parte de gestão, parte de marketing digital, finanças, o que quer que seja, para tentar melhorar, né, e conseguir atuar de uma forma melhor, né, nesse ambiente de mudança rápida, né, que o imprevisível faz parte. E outra questão que ficou claro assim desse quadro todo é de você ter que
buscar alternativas dentro do seu próprio mercado ou fora dele. A gente viu fotógrafos saindo do mercado, vários que eu tenho contato. Inclusive, eu fiz a pergunta nas redes sociais, como é que foi, né, para você esse ano aí? E eu tive contato de gente que assim, consumia conteúdo da Fox direto e que falou, saí do mercado, mais de um. Né? Na verdade, assim, que se dispôs a falar, porque a gente sabe de muitos mais casos, gente que está buscando em outros mercados, e é legítimo, e ok, porque a fotografia, especialmente a fotografia social, né, ela depende de pessoas, ela depende de aglomeração, no bom sentido, ela depende de bons momentos, e aí essa coisa dos bons momentos, dos eventos virarem um problema, né, não vamos entrar nem na parte de se está certo ou não está, né, mas como é que você atua dessa forma? Como é que você faz para trabalhar quando aquilo que você faz parte de algo que é maléfico, né? Complicado. Mas no texto aqui a gente fala disso, e aí dessa coisa de mergulhar numa alternativa, a gente viu bons exemplos interessantes aí de gente que conseguiu se adaptar, e tem algumas coisas que estão muito claras. O especialista, eles estão no mais complicado nesse momento. Ele vai ter o fotógrafo e os negócios de fotografia que atacar em várias frentes. Então, o generalista, ele ganha força. É engraçado, né? Porque antes o especialista era o grande bastião, né? Vinha nos últimos, sei lá, 10 anos, antes da pandemia, com força, cada vez mais, eu sou especialista. Exemplo, fotógrafo só de newborn, né? Ou fotógrafo só de casamento. Esse perfil talvez fique muito complicado a partir de agora. Ele vai ter que atacar em várias frentes. E ele traz aí a ideia do marketing lateral. Então, eu vou atacar no que é perto daquilo que eu faço. Se eu estou fotografando casamento, eu estou fotografando o começo da família. A gente viu também que se eu estou atacando no começo da família, eu já tenho e se eu tenho experiência, por exemplo, eu atuo há muitos anos nesse mercado, eu tenho uma base de clientes que eu atendi nos últimos anos. Por que não buscar nesses clientes mesmo formas de fazer coisas? E não só de família, porque são casais que têm seus trabalhos, que precisam, de repente, renovar retrato. Eu estava aqui buscando agora, não tenho foto colorida minha. Retrato colorido meu. Eu tive que fazer uma selfie aqui com uma cara besta e eu tenho foto preto e branco mais, né? E é isso. Eu precisaria de um pack, e muitas pessoas precisam, um pacote de imagens para redes sociais. E não só retrato para LinkedIn ou para Instagram, eu precisaria de outras fotos também, de repente vídeos curtos que mostram com um certo movimento, uma brincadeira para postar no Stories, alguma coisa assim, até um GIF, né? Para alguma brincadeira. Então, tem, obviamente, oportunidade próximo daquilo que você já faz. E você está ali, de repente, pensando em novos clientes e atacar aqueles que você abordar, aqueles que você já atendeu. Para quem já tem uma carteira de clientes, vale a pena. A gente viu também agora, de um ano para cá, do desafio que fica agudo financeiro, porque quem tinha reserva, isso vai se esgotando. E os casos de todas as áreas, e de empresários e tudo mais, falando, olha, acabou, e agora? Né? O que eu faço? Como é que faz aí para os próximos meses? Especialmente os fotógrafos de casamento e os fotógrafos, os negócios de fotografia de formatura. Né? Que o que está se falando agora é um momento preocupante demais. Né? Como é que fica? Com um momento agora de devolução de valores, de mais cancelamentos, de judicialização até desses casos, uma situação crítica. Dois mercados muito afetados, isso não é de hoje, né, já vinha de... E uma expectativa de alguns que atuavam nesse mercado ficava esperando. Aí, dessas lições que a gente tira da pandemia, né, de não dá para esperar, não vai melhorar, não vai... Pode até melhorar daqui 6 meses, mas você não tem certeza, você não sabe. E essa expectativa que já vinha do ano passado, faz sentido ficar esperando alguma coisa ou se adaptar. Mas voltando para o olhar nosso, meu, né? Olhando para, por exemplo, olhar para mim, o mergulho no online que eu fiz nesse meio tempo e os aprendizados que continuam acontecendo. E, assim, nos estudos que eu fiz para todos os mercados, a coisa mais óbvia, que muita gente não encara, do online, né? Dessa virtualização mesmo de todos os negócios e relações, ela se acentua e vai se acelerar ainda mais para 2021. Então, é um caminho que não tem como. E quem não está observando isso e não trabalhando vai ter problemas. Mas a gente viu aí, com quem eu conversei,
em off, gente que está revendo o padrão de vida, obviamente, cortando custos, vendo o que dá para fazer, mudando de mercado, atuando na fotografia em outras frentes. Então, a gente viu, inclusive, a parte que impacta na própria indústria, por exemplo, de câmeras, né? Por um lado, as câmeras, não vou comprar equipamento, ou vou trocar. Eu vi uma fotógrafa falando que vai vender a câmera dela atual para pegar um modelo mais simples. Ela vai vender a que ela tem, que é até melhor que essa que ela quer pegar, mas porque ela falou, pô, não preciso de uma câmera tão sofisticada, né? O mercado de usados, por outro lado, ele se acelera, né, com esse momento, porque ganha força, não só no Brasil, mas lá fora. O mercado de escambo, de usados, vai aquecer. O mercado de venda de equipamentos, muito provavelmente sentindo ainda mais. Com o dólar acentuado também, né, um momento desses, talvez para alguns negócios, alguns revendedores aqui do Brasil, no parcelado, com promoções, pode ser que tenha algum outro momento, mas me parece que vai ser complicado. Agora, por outro lado, impressoras, equipamentos de impressora, a gente viu lá fora, aqui no Brasil, conversando com uma fabricante grande aqui de impressoras, está num bom momento de vendas de impressoras, não só para fotografia, né? E ela vê, a gente nota isso, que gente que observando na fotografia a forma de faturar, de ganhar dinheiro, de criar produtos, não só com as fotos deles, mas com as fotos dos clientes, né? Isso já vinha e parece que vai crescer ainda mais. E a gente viu também novos negócios, né? Mais gente, mais pessoas, mais fotógrafos investindo em cursos de fotografia. Vou virar influenciador, vou virar professor online, vou criar algo nesse sentido. É bom para quem está buscando essa alternativa, mas o que a gente também notou, e um paradoxo até, embora tenha uma oferta maior de conteúdos, de cursos de todo tipo para ganhar dinheiro com fotografia, nos últimos 12 meses a gente não viu nenhum curso falando desse momento que a gente vive. Né? Não viu, porque ninguém sabe exatamente como vai ser, então se vende um conteúdo do passado, quando na verdade a gente está vivendo uma situação de transformação que pede conteúdos olhando para o futuro ou para o momento. Curioso, né? Então, e tem até os próprios entrantes se ligando disso nas conversas entre eles. A gente nota isso, que eles estão tá caindo a ficha, né? De mesmo quem começa, que está cada vez mais bem informado. Então, aquela ideia do fotógrafo pensar, vou ganhar dinheiro com essa galera que está entrando, então, né? Com os entrantes. Né? Vou ganhar, porque eles. Não, talvez há 5 anos eles não tinham como ter tanto acesso às informações, inclusive comparativas, e entender a dinâmica de mercado. Ele não vive numa bolha, não vive numa ostra. Ele sabe o que está acontecendo e se ele for um pouquinho mais, né, esclarecido, ele vai notar que, peraí, será que isso aqui funciona, sendo que está acontecendo tudo isso agora? Né? Então, aquelas ideias de ganhe não sei quanto com fotografia, faça tal coisa e tenha tal resultado, fica mais complicado de convencer, né? Difícil. E aí a gente teve, aqui até colocando na tela para vocês, os comentários de pessoas que responderam. E muita gente não quis responder no aberto, né? Para não se expor, que eu acho besteira até, mas a Cris Bueno, né? Fotógrafa premiada, super talentosa, falando. Foi um ano de muito aprendizado, de pouquíssimo crescimento comercial. Esperei que esse dia chegasse para dizer que só foi um momento, mas ainda estamos presos no grande ano da marmota. A incerteza. A incerteza e aí essa certeza já faz parte. É isso que eu acho que o grande mote aqui dessa apresentação é conviver com ela, né? Conviver com esse momento delicado, por mais complicado que isso seja, né? O mercado pausado em várias frentes, em outras ele cresce até, né? Por exemplo, a parte de impressão para consumidores finais, pessoas que estão, de repente, decorando a casa com fotos, liberando essas imagens para criar álbuns, coisas desse tipo. Mas olha só o impacto na indústria de eventos, né? O dado que a gente teve acesso é de que o ano passado, em 2019, foram 950 mil, quase 1 milhão de casamentos, como tem sido nos últimos anos. E para 2020, com a pandemia, caiu 250 mil para 700 mil casamentos. Olha o tamanho disso, da redução. É gigantesco. Por isso, desse impacto enorme. E um mercado que já estava abalado pela saturação de fotógrafos, pela guerra de preço, pela banalização na fotografia de casamento, né? E aí você vê esse quadro. E fora que desses 700 mil, como um colega me disse, olha, e quantos desses que realmente foram casamentos com condições de investimento, né? Pequenas coisas no cartório ali, com algumas fotos, mas um enxugamento no orçamento
quando teve o evento. E isso não vale só para fotografia de casamento. Aí o aniversário também, né, como é que você justifica um valor maior para um aniversário? A não ser que você crie uma experiência, proponha. Essa é outra parte que a gente já vai entrar. Mas tudo foi enxugado. Novo consumo, tudo menor, tudo com valores menores. E aí você vai ter que trabalhar mais no momento de incerteza, no momento de exposição ao vírus e tudo mais, esses desafios. Formatura, mesma coisa. Embora não tenhamos dados oficiais, você vai colocando durante o ano todo que eu fiz de pesquisa sobre formatura, você só vê formatura sendo digital, só vê as coisas, colações online, poucas coisas presenciais, né, na média. E isso cria um desafio. Não porque eu quero, não porque eu torço por isso, que algumas pessoas entendem, não, é o que está acontecendo. E aí, como é que você se adapta a esse quadro? É um desafio enorme, desafio enorme. Então, complicado para essa parte das formaturas. Não, foto escolar, mesma coisa, só que a foto escolar está voltando. As escolas estão voltando com presencial. Eu falo disso pela minha própria filha, que está indo para a escola num esquema híbrido. E aí, se a empresa consegue justificar e ter um protocolo, de repente fazer algo, né? Mas aos poucos. Então, um desafio enorme, né, nesse sentido. Aí a Kelly aqui, Kelly Schmidt, que é lá de Pelotas, ela e o Márcio têm um trabalho de referência. Minhas fotografias de família cresceram muito. Senti como se pela primeira vez em muitos anos as famílias olharam para seus lares e desejaram registrar esses momentos, né? Bacana isso, porque contar essas histórias. No mais, é uma experiência para fugir um pouco dessa rotina de isolamento, dessas coisas ruins, celebrar a minha vida, minha família, minhas memórias, decorar minha casa com fotografias, contar essas histórias em álbuns, me conectar de um jeito diferente, quebrar, né, a rotina e ter isso de um jeito histórico, inclusive, e bacana na minha casa. Então, a fotografia de família, ela sai fortalecida, a gente já falou disso antes, e ela vem com a possibilidade de mais força ainda para 2021. Vai ser uma alternativa e a gente tem que apostar nisso, né? Enfim, a gente mostra aqui, falamos dos eventos em geral, né, da transformação, e aí a coisa dos cursos que eu estava comentando. Aqui o Thiago Araújo ele colocou em aberto no meu Instagram, quebrei e sem perspectivas de voltar, né? E acontece, e tem acontecido, talvez não aparecendo tanto quanto a gente não vê tanto, porque as pessoas não ficam mostrando isso, né? Mas ele, corajoso aqui, falou disso. Agora, o grande auxílio emergencial, até coloquei isso no texto, o auxílio emergencial da fotografia nesses meses, aí, nesses 12 meses, foi o retorno triunfante, o gigante acordou da foto no papel. Não só da foto qualquer, do produto bem acabado, diferenciado, de criar algo para aquela pessoa, ajudar ela a libertar essas imagens, de viagens, organizar essas memórias, criar álbuns, retocar fotos que estão que precisam de ajustes ali, né? Aquela coisa de fotos que são muito antigas e que precisa trabalhar, né? Criar pequenas coleções de quadrinhos para colocar na parede, fotos decorativas ou a foto autoral também para valorizar a casa da pessoa, que ela vai ver, sempre poder lembrar e sentir bem com uma foto de uma paisagem na parede, um porta-retrato, com tecnologia, com vídeos atrelados com QR Code, né, com realidade aumentada, ou áudio, como a gente viu o álbum do Tibério Hélio que ele me mandou, do Music in Photo, lá que tem o QR Code do Spotify. A gente está vendo também os porta-retratos com Spotify, né? Então, a foto impressa ajudou muitos fotógrafos referência ou não referência, mas negócio de fotografia, a se segurarem, pagarem contas e, em alguns casos, crescerem. A menor parte desses empreendedores teve caso aí, como o da Caixa de Luz, que cresceu, passou de trabalhar em casa para um escritório, porque cresceu o faturamento no período com um produto diferenciado, decorativo, para esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas querem algo bacana, um presente que ela pode dar, ou ela envia para alguém, ou recebe em casa. Elas ouviram os clientes que começaram a transformar os produtos ali também, né? Então, muito bacana. Outra frente, não falando da foto impressa, até as lojas de fotografia ou startups que trabalharam com isso também notaram um crescimento no interesse dos consumidores finais pela foto impressa, a partir do vídeo também. Fotógrafos começaram a olhar mais para isso, editar, criar coisas em vídeo, e também as transmissões ao vivo, né, que começaram a fazer parte do cardápio, porque a transmissão ao vivo, para um autônomo,
para uma escola, para uma banda, para qualquer que seja, né, um artista, ele precisa desse serviço, de uma transmissão ao vivo. E um fotógrafo pode muito bem fazer isso como parte do pacote, a gente viu isso acontecer também, né? Então, bacana, né? Aí aqui tem um outro comentário, o Ivan Harris colocou aqui, olha, não me considero fotógrafo, mas amo de paixão e queria ter como profissão, mas essa tão difícil. Sinceramente, o que era um sonho distante, por vários motivos, com toda certeza, piorou muito para mim. De início, esse isolamento social afetou muito, deixando-me sem expectativas e fora de minhas crises de pânico piorou bastante. Mas atualmente as coisas estão voltando ao seu devido lugar, estou erguendo forças, graças a Deus e familiares, e vamos que vamos. Aqui é importante trazer do Ivan, obrigado, Ivan, por ter enviado, mas assim, quem tem outro trabalho, no final das contas, que antes era visto como, ele nem vive da fotografia, é uma vantagem agora. Ele tem outro trabalho, faz outra coisa e consegue equilibrar, né? E a gente tem muitos casos assim no mercado, muitos, né? Desse perfil daquele que é guerreiro, que tem um trampo, né? Um trabalho fixo e também é fotógrafo, né? É uma vantagem nesse momento. Então, e a coisa da ansiedade, depressão, a saúde mental, uma questão importantíssima que nos afetou a todos, né? Não só na fotografia, em todas as áreas. A gente está vivendo, a gente não sabe nem dos impactos disso ainda, não só nossos filhos, mas para todos nós, né? É complicado. E teve gente que inventou, que investiu, que entrou na fotografia na pandemia. Nesses últimos 12 meses, eu tive muitos alunos da Escola de Negócios Fox nos meus cursos que estão começando agora e que estão empolgados e que estão entrando numa fase complicada, mas que vem como uma alternativa e que não, de repente tem outro trabalho, não vão largar isso, mas estão com planos, estão fazendo a coisa de uma forma estruturada, pensando de um jeito diferente, bacana. Então, esse perfil, imagine depois que passar isso, que a gente não sabe quando, se ele conseguisse estabelecer e crescer nesse momento, o que ele não faz depois, né? E aí o cara que já estava no mercado, já está meio desanimado, cansado, ele vai ser atropelado por esse perfil aí do que está animado e querendo crescer e conseguindo, muitas vezes, algumas coisas de bom aí nesse período, né, de crescimento. Então, estudando. As pessoas, não só os que estão entrando agora na pandemia, na fotografia, em várias áreas, impressão, startups, fotógrafos, estão estudando muito, não só fotografia, um monte de coisa, tecnologia, finanças e coisa e tal, estudando design, vídeo, texto, escrever, estão estudando. E também vejo isso nos fotógrafos que estão num nível acima do marketing, estão investindo em conhecimento para sair mais fortalecido quando a coisa tiver aquela aceleração, ele já está na frente, né? E a gente nota isso. Aí aqui a Edna Landim, nossa, foi e está sendo tão triste que abalou o meu prazer em fotografar. Eu entendo, de novo volta para a questão da saúde mental, que aliás na quinta-feira a gente vai ter um debate sobre isso no Clubhouse com uma doutora, psicóloga, a Cláudia Cropô, que vai falar disso, né, mas com a gente, porque a saúde mental é um problema de saúde pública, né, com a pandemia, é gravíssimo, é complicado. Agora, tem gente que está criando coisas incríveis artisticamente, até em casa. Grandes nomes da fotografia autoral mundial estão criando séries, projetos para a pandemia. No Brasil e lá fora, usando drone, fazendo fotos da janela, a rotina em casa, criando foto com espelho, com planta, criando coisas digitais, colagens, na pandemia. E aparecendo na mídia e até ganhando prêmio com isso. Então, é o que se fala que nesses momentos de coisas agudas, o criativo e novos movimentos artísticos surgem aí nesse momento, mas não querendo também romantizar, né, a parte do que está acontecendo aí da pandemia. E aí, aqui, já caminhando para o final, né, desse texto, certamente a gente vai ter turbulência, incerteza, mas algumas certezas nós temos. A certeza que você vai ter que estudar e saber escolher muito bem o que você vai estudar, e os atalhos, as formulazinhas mágicas, essas coisas, elas vão ser cada vez mais colocadas em xeque, não tem jeito, mas o online é uma certeza. Quem não está bem azeitado, preparado, investindo para essa parte, seja em rede social, mas não só estar na rede social, não é só ter um site, é uma comunicação, uma presença mesmo, mergulhada nisso, não terá bons resultados, vai ficar para trás.
né, nesse momento. E a combinação disso com o que a gente está chamando aí de virtualmente, o presencialmente virtual. Não esquecer que as pessoas agora estão conectadas o tempo todo e que as relações vão ser muito mais online, mas que elas, quando estão numa sessão externa, elas estão com o smartphone, podem publicar aquilo. E a relação está mudando nesse sentido. Então, criar as experiências para ser físico, para ser presencial, me deu um belo motivo para eu sair fazer fotos, ou para eu sair na sua loja e imprimir uma foto, ou do contrário, venha na minha casa, ou do contrário, me entreguem na minha casa, né? Que é o que está acontecendo. Agora, o online é certeza absoluta, né? Aí aqui a Lúcia Constante, ela escreveu, o começo foi difícil, quando a agenda começou a não ter previsão, é saber que o ano estava chegando ao fim, né? Foi muito ruim. Amo fotografar desde os 9 anos de idade, quando ganhei uma Kodak 126 do meu pai, e com 14 ganhei do meu pai uma Canon 135. Hoje não me vejo mais trabalhando para manter as minhas despesas, e sim por paixão, eternizar momentos, pois está tudo muito difícil, né? Nesse lado, nesse ponto da paixão, até ajuda, mas é um momento desafiador para todos, né? E realmente complicado. Entendo completamente a sua dor, Lucia, realmente é difícil. A resposta no conteúdo, só postar fotos, só criar coisas para aparecer no online, não faz muito mais sentido. A forma de se relacionar vai ser humana e vai ser informativa, que te passe um conteúdo de alguma forma útil ou interessante ou que entretenha, né? O que a gente está chamando de marketing de entretenimento, com as suas fotografias, com histórias de uma forma humana, com textos, do jeito que você se sentir melhor, mais de uma troca humana. Não ficar só agendando post ou fazendo a coisa desse jeito. E esse conteúdo é o marketing que restou, um marketing de conteúdo, né? Então, e o fotógrafo muitas vezes esquece, não só fotógrafo, mas empreendedores de imagem, que a gente gera conteúdo o tempo todo, né? Com os nossos produtos, com as nossas ideias, com os trabalhos que a gente tem feito, né? E isso vai se acentuar também daqui para frente. A gente vê que as tendências de realidades mistas, né, para dispositivos móveis, realidade aumentada, virtual, tendem a se acelerar com o avanço do 5G no tempo, no período, talvez 2022 seja maior ainda isso, mas o que se fala muito é desse avanço da realidade mista, né? E de a gente ter essas convivências mais digitais, mais híbridas, mais mergulhadas nisso. Né? Você vê gente passando agora 10, 6, 12 horas no Clubhouse, que é um podcast ao vivo, um rádio ali ao vivo, é uma coisa que é esse mergulho, né, no online. Aí o Moser, meu irmão e sócio, colocou aqui, tudo mudou, processo de adaptação perene. Mais do que reinvenção, é adaptação. Adaptação dentro desse... Saber responder essa situação toda e buscar algo, né? Testando e vendo o que funciona ou não. Aí uma pergunta que até o Danilo Siqueira trouxe, eu coloquei aqui, o mercado de cursos, né? A parte de conteúdo que eu já tinha falado é isso. Quer dizer, o grande desafio agora, e talvez vá mudar essa dinâmica, isso não vale só para cursos, para tudo, dos negócios, dos eventos, da fotografia de uma forma geral. Uma nova forma de fazer, vai se ajustando. É o que já está acontecendo, se a gente olhar para o que a gente tem feito, para o que os colegas têm feito, é uma nova forma de se trabalhar, e assim, quem acha que não está nisso vai acabar entrando de alguma maneira. Então, e o ensino não é diferente. Não há nada de errado em fazer cursos e ensinar, mas seja honesto, seja útil e seja transparente e realista de olhar para esse momento, olhar para o passado, todo o choque do último ano e propor algo daqui para frente, porque ficar só na historinha do que funcionava antes realmente é difícil de acreditar, até quando as pessoas vão cair nisso. A indústria é muito impactada em várias frentes, mas, como eu disse, tem mercados que estão conseguindo ir bem em papel, por exemplo, essas impressorinhas, as próprias encadernadoras buscando alguma alternativa com o consumidor final também, a gente nota isso. Outras que foram muito impactadas, porque fotógrafos foram impactados, obviamente, bate na cadeia do laboratório. As lojas de foto também, os investimentos em geral. A gente, na nossa pesquisa, nós vimos que quase metade falando que não vai comprar equipamento nesse período, enquanto as coisas não tiverem uma previsibilidade melhor e um cenário de retomada, né? Então, mas a gente nota que tem, para quem trabalha produtos e serviços diferenciados, olhando para essa nova fase, está saindo bem, né? E, de novo, passa pela experiência. Para que eu vou tomar um café num lugar agora?
a não ser que tenha uma mega experiência bacana, com segurança e protocolos. Do contrário, eu vou tomar um mega café bom na minha casa, né? E aí a parte macro, nossa, nem vou entrar nisso, né? A gente vê o que está acontecendo na parte política e econômica, mas a gente nota o que nós percebemos, e isso não é meio óbvio, né? Da vacinação, como por exemplo, aqui até a Yara Moribe colocou, Israel tem se mostrado como exemplo, né? Um ano depois de começa a retomar a economia, com quase metade da população vacinada. É a vacina sim. A vacina vai resolver a situação econômica, deixa esse lado polarizado de lado, mas é o que vai tirar a gente desse momento. O problema é a demora disso no Brasil, com essas novas cepas aí aparecendo, daqui a pouco nem isso funciona. Então teria que se ter o máximo de urgência para essa vacinação, que é o que está sendo feito em Israel, Reino Unido, Estados Unidos. Estados Unidos aí está caminhando para logo mais ter um efeito depois de 500, meio milhão de pessoas, né, que morreram por conta da Covid. E se a gente não correr com isso, vai ter um impacto de vidas e econômico ainda pior. Né? Então, teria que ser o olhar maior do nosso Brasil aqui para isso. Vacinação. Não tem fórmula má, não tem outra forma de resolver isso, sabe? Qualquer outra coisa é irresponsável. E o lado humano, não só do marketing, o marketing deixou de ser só de vender ou atrair clientes e manter consumidores, é mudança de comportamento, é o que está acontecendo com as pessoas, é o que a gente está vendo, né, de mudança. Tudo se alterou. A questão é, para qualquer negócio, seja um laboratório profissional, uma loja de foto, fotógrafo newborn, casamento, família, o que as pessoas querem, como elas estão lidando com isso. As famílias, aquela pessoa que eu atendo, eu vou retratar alguém, o que ela quer, não o que eu quero, o que ela quer ouvir e fazer para ela, né? Dentro desse cenário novo que a gente está vivendo, esse lado mais humano, entender o outro lado, se colocar no lado dele, né? E mudou a forma, inclusive, de observar. Isso aí eu coloquei uma lista aqui de mercados que crescem com tendência aí para 2021 e 2022, que já vinha de antes. Algumas coisas novas, outras coisas que já tínhamos mostrado. Obviamente, eu só coloquei aqui a lista, né, desses setores. Eu coloquei mais coisas boas do que coisas ruins. E tem o mercado também das coisas que com desafio aí para 2021, que já vinha de antes. Por exemplo, fotocabine, mas a gente vê coisas boas também. Tem fotocabine para a sua casa, para você ter lá uma ideia interessante. Tem os mercados desafiados e os mercados com potencial. Mas eu não vou trazer isso aqui, porque eu já avancei no meu tempo. Vou deixar aqui o link para você, seja no podcast ou aqui no YouTube ou na fanpage. Você clica e lê com cuidado, vale a pena. E me escreva ou comente me manda uma mensagem ou comenta no vídeo o que você acha, como é que foi esse último ano para você. Obrigado e até a próxima.